Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos que venham se inscrever no canal, venham compartilhar e também deixe seu like e também o seu comentário, é muito importante para que venha ajudar esse canal a crescer. Então eu gostaria de colocar então hoje no YouTube essa palavra que se encontra em Apocalipse 9, verso 14 a 21, que é sobre a sexta trombeta. Então eu tenho feito uma série das 7 trombetas e essa aqui já é a sexta trombeta, então para que os irmãos entendam o que está por vir. Então tudo aqui que eu estou apresentando aos irmãos em forma de pregação ou talvez de estudo, então aqui são coisas que vai acontecer. Então aqueles irmãos que ainda estão em dúvida, estão em cima do muro, que ainda não aceitou a Jesus, então medite nessas palavras para que você entenda a necessidade então de vocês vier aceitar a Jesus, para que vocês não venham a passar por tudo isso. Então fique até o final do vídeo, para que você venha entender a necessidade então da nossa salvação. Apocalipse 9, verso 14 até o 21. A sexta trombeta. Então diz assim a palavra de Deus: Então o sexto anjo tocou sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: Solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos, e eles estavam preparados para essa hora e dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalos eram 200 milhões. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros, e os cavaleiros tinham no peito couraça vermelha como fogo, azuis como safira, amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saiu fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas: o fogo, da fumaça e o enxofre que saiu da boca dos cavalos, pois o poder dos cavalos está na boca deles, e também no rabo. O rabo parecia uma cobra, com uma cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriram o povo, a humanidade. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por estas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeiras, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Então nós estamos na sexta trombeta, e aqui o povo já passou por muita coisa. Muitas desgraças já aconteceu até essa sexta trombeta. E mesmo assim o povo, a humanidade, ainda estão endurecendo seus corações, e eles estão se mantendo dentro da idolatria, eles estão se mantendo dentro de assassinato, se mantendo dentro do pecado. Ainda ali, nesse momento, eles não entenderam, então, a necessidade deles aceitar a Jesus Cristo, deles se arrepender de seus pecados, deles voltar, aqueles que estão desviados, voltar
a caminhar nos caminhos do Senhor. Então nós devemos esquecer as nossas mágoas, talvez as nossas mágoas com o nosso irmão, né? Ou com a nossa congregação, esquecer essa mágoa e focar, né, em Jesus Cristo. Porque a nossa base, a nossa raiz, a nossa rocha é Jesus Cristo. Então aqui João, o apóstolo João, ele viu então um anjo tocar a sua sexta trombeta, né? Então, no momento que esse anjo troca a sua trombeta, né, é solto 4 anjos caídos, ou seja, 4 demônios que estavam presos perto do rio Eufrates. Não era no rio Eufrates, era perto do rio Eufrates, é o que a palavra de Deus diz. Então esses anjos, né, ou demônios, né, presos, eles representam então forças destrutivas que estavam presas, né, até o momento determinado por Deus. Porque Deus, ele tem o controle de tudo. E aqui, então, eles se manteram presos até o tempo determinado, então, pelo próprio Deus. Então, eles são soltos e Deus permite, no caso, Deus permite o juízo parcial contra a humanidade, né, dentro do seu controle, dentro do controle de Deus, né, para punir a humanidade que rejeitou a Deus, punir a humanidade que rejeitou a Jesus Cristo, né? Rejeitou a verdade que é a palavra de Deus, mostrando que o juízo de Deus, ele é justo e ele é bem planejado. Então, os 200 milhões de cavaleiros, né, que são fogo, fumaça e enxofre, saía da boca deles, então, fogo, fumaça e enxofre. Esse enorme exército representa forças demoníacas, né, e destrutiva, né? Então, o juízo espiritual, então, uma corrupção moral, esse número de 200 milhões de cavaleiros representa, então, a imensidão, né, e o poder, algo além da capacidade humana, né, de conter. Nem exército, nem polícia, nada contém, então, esse exército, então, de demônio, porque isso está muito além da nossa capacidade, além da capacidade humana de conter. Então, fogo, fumaça e enxofre saindo da boca, né, desses animais, então, simboliza doutrinas falsas, engano, representa então influências malignas, feitiçaria, bruxaria, magia negra, né, que matam espiritualmente as pessoas, destruindo então não só então fisicamente as pessoas, mas moralmente, também espiritualmente, através então do pecado, através da idolatria e através do engano, e mesmo com tudo isso que está acontecendo, com tanto sofrimento, as pessoas então elas não voltam a Deus, elas não aceitam a Jesus Cristo, elas continuam então fazendo assassinato, fazendo feitiçaria, né, se prostituindo, né, roubando, né, cometendo pecados espirituais, mostrando então o coração endurecido, né? Então a humanidade, mesmo no meio do juízo de Deus, mesmo no meio de tanta desgraça, né, mesmo assim, né, as pessoas ainda não se decidiram, as pessoas ainda não estão aceitando a Jesus nessa época aqui.
Então, um juízo severo, né? Muitos, né, eles preferiram, então, manter-se no pecado do que buscar o arrependimento. Então, Deus tem o controle sobre tudo, né? Sobre o tempo e o juízo, e a finalidade de Deus é levar então as pessoas ao arrependimento, à aceitação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então esse juízo, essas desgraças do qual o próprio Deus está permitindo que venha acontecer com a humanidade, é tipo um alerta a essas pessoas, para que essas pessoas venham entender que a bondade de Deus está sobre ela desde que ela venha aceitar, desde que ela venha a se arrepender de seus pecados e aceitar a Jesus Cristo. Então entenda, meu irmão, minha irmã, né? O pecado, ele pode ser bom no momento que você está vivendo ele, mas o pecado, ele te leva à morte eterna. Mas se você aceitar a Jesus Cristo, você terá a vida eterna. Aceitar a Jesus te leva à vida, te leva a uma vida eterna, né? Então, que você venha a aceitar a Jesus, que você venha se arrepender dos seus pecados, para que você tenha uma vida eterna, uma vida abundante em Jesus Cristo. Então, eu agradeço os irmãos que ficaram até o final, e que Deus venha te abençoar, né? E com a bondade e a misericórdia de Deus. Amém?